Olá, pessoal. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o modificador static. O modificador static ele é uma complementação de outros modificadores que a gente já viu até o momento, que foram o public, o private e o protected. Esse aqui ele é utilizado em conjunto com esses outros modificadores. A gente vai ver na prática. Ele pode ser utilizado em métodos, em construtores, em campos, em propriedades, em classes e em outros lugares que a gente ainda não aprendeu. Mas para que que serve? Então a gente vai começar vendo para que o static em métodos. Quando a gente tem um método com static, ele é chamado de método estático. Para que que serve? Os métodos que são estáticos, eles podem ser acessados sem criar uma instância da classe. Então vamos lá para a prática primeiro e a gente volta aqui. Então, estou aqui um projeto qualquer, pode ser um projeto dentro aí do que você já tiver, um projeto novo. Eu vou criar aqui uma nova classe, eu vou criar uma classe chamada calculadora. Nessa classe calculadora, vamos imaginar que eu tenho um método público, public, que retorna um double, chamado somar. Opa. Somar. Esse método ele recebe dois parâmetros, um double A e um double B, ou colocar num 1 e num 2, e retorna a soma desses dois números. Então, número 1 mais número 2. Ok, isso aqui até o momento a gente sabe criar. Então, se eu quiser utilizar esse método, chamar, eu vou lá no meu main, vou criar um objeto dessa classe. Então, vamos lá. Vou usar um var aqui, poderia, que a gente já aprendeu, né? Poderia estar usando o nome da classe também, é a mesma coisa. Calculadora recebe new calculadora. Aí eu quero chamar o método da calculadora para somar dois números. Então, vou colocar aqui double resultado recebe calculadora. Opa, aqui eu escrevi errado, eu queria que chamar esse objeto de calculadora também. Eu vou chamar de calc, o objeto. Eu vou chamar aqui o meu objeto calc e chamar o método dele somar, né? Que calc é do tipo calculadora. E eu vou chamar o método somar, que eu tenho que passar dois números. Vou passar 3 e vou passar 5. E vou imprimir aqui o resultado. O resultado aqui. Resultado. Ok? Então, se eu rodar aqui, ele vai me imprimir o 8. Tá rodando, só um segundo. Então, imprimiu ali o 8. Isso aqui não tem nada de novo, que a gente já tinha aprendido a fazer isso antes. É uma classe com um método normal. Só que existe a possibilidade de a gente melhorar. Repara que essa minha classe calculadora, esse método, eu quero acessar ele de uma forma mais direta. Tem uma forma de eu fazer isso de uma forma melhor, sem eu precisar criar um objeto dessa classe. Como é que eu poderia fazer? Aí eu posso falar, definir aquele método somar como um método estático. Como é que faz isso? Eu venho aqui, public, vem sempre depois do public, private ou do protected. Aí eu coloco a palavra reservada static, estático,
Pronto, eu transformei esse método agora é um método estático. E na prática, o que é que isso quer dizer? Todo método estático, eu consigo acessar ele sem precisar criar um objeto daquela classe. Aqui, o método pode ser acessado diretamente pelo nome da classe. Então, como é que eu posso fazer? Double resultado recebe. Aí eu acesso pelo nome da classe o método estático. Então, qual é o nome da classe? Calculadora ponto somar. E aqui eu passo os valores 3 e 5 de novo. Aí aqui eu vou imprimir o resultado. Então, aqui, como o método é estático, ele virou um método que eu consigo acessar ele direto através do nome da classe, sem precisar criar uma instância. Então, a gente chama método de classe um método estático. Antes de ele ser estático, eu tinha que ele eu tinha que criar uma instância, uma variável, um objeto e depois usar esse objeto para chamar o método. Quando eu transformo ele em método estático, eu posso usar o próprio nome da classe, ponto, o nome do método, sem precisar criar uma instância, sem precisar criar um objeto. Então, o static te permite fazer isso, correto? Então, método estático eu consegui acessar sem precisar criar uma instância da classe. Então, se tiver uma situação que eu quiser colocar um comportamento dessa forma, eu coloco esse método como estático. É, ele é muito utilizado, o método estático, para classes utilitárias. Uma classe que eu vou criar que tem vários métodos utilitários. Por exemplo, a classe Math do C Sharp, ela é uma classe que ela tem vários métodos que são estáticos, que você chama ele apenas pelo nome da classe, sem precisar criar um objeto da classe Math. A gente já viu em algumas aulas anteriores para fazer potência, que era o math.poll. A gente chamou o método poll da classe math sem precisar criar um objeto, porque era um método estático. E uma coisa importante para vocês saberem também aqui é que quando o meu método é estático, ele só pode acessar campo ou propriedade que também seja estático. Então, nesse meu caso aqui, a minha calculadora, ela não tem nenhum campo, nenhuma propriedade, então aqui não deu problema. Mas vamos imaginar que eu tenho aqui, vou criar só para demonstrar para vocês uma propriedade qualquer, tanto campo quanto propriedade, chamada número. Então, criei uma propriedade e se no meu método estático eu precisar acessar essa propriedade ou poderia ser um campo também, eu não poderia vir aqui, por exemplo, dentro do método somar, que é estático, e fazer assim, número recebe um, ou ler o valor de número. Então, por exemplo, poderia ser assim, int x recebe número. Eu não posso acessar nem para colocar valor, nem para pegar valor de uma propriedade ou de um campo dentro de um método estático. Então, aqui, ó, ali fala, uma referência é necessária para o campo, o método propriedade não é estático. Então, para acessar dentro de um método estático uma propriedade ou um campo, essa propriedade ou campo tem que ser estática também. Então, eu teria que ter o campo ou método estático para eu poder conseguir acessar dentro do método estático. Ok? Que a gente vai falar daqui a pouco justamente sobre isso, sobre campos e propriedades estáticas, como é que a gente usa e para que serve. Então aqui eu só queria trazer essa informação para vocês. Então vamos continuar.
Propriedades e campos estáticos. Você pode declarar uma propriedade ou um campo como sendo estático. Quando é que a gente faz isso? Normalmente, quando a gente quer criar um dado que ele vai ser compartilhado com todos os objetos da mesma classe. Vou criar aqui um exemplo para vocês. Vou fechar aqui a calculadora, vou criar uma classe chamada empregado. Cadê? Adicionar classe empregado. Vou criar aqui uma propriedade normal, chamar string nome, e vou criar aqui uma propriedade prop int mesmo, int conte empregados. Essa propriedade, ela vai ser estática. Então, eu vou colocar o static aqui depois do public. Então, eu tenho uma propriedade normal, uma propriedade estática. A mesma coisa vale para campos. Qual a diferença nesses casos aqui? É, quando eu crio essa propriedade como static, o valor que tiver nela vai ser igual, vai ser compartilhado para todos os objetos que eu criar da classe empregado. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Vou criar aqui um construtor, só para a gente public empregado, para a gente ver um exemplozinho um pouco melhor. Aqui eu quero receber um string nome e vou atribuir aqui nome para o nome minha propriedade. Ok? E vou fazer uma coisa aqui também. No construtor, eu vou pegar a minha propriedade conte empregados, vou incrementar ela. Então, toda vez que eu criar um novo objeto empregado, o valor dessa propriedade aqui vai ser incrementado. Por quê? Quando eu crio um campo ou propriedade estática, se um objeto muda o valor dessa propriedade, ela muda para todos os objetos, porque ele fica um valor que é compartilhado para todos os objetos daquela classe. Então, vamos lá. Se eu tenho aqui, vou criar um empregado, vou criar hoje com var empregado, var emp é 1, vou colocar só é 1. Var é 1, recebe new empregado. Então, aqui eu vou colocar Luciano. E se eu quiser, deixa eu salvar aqui também. Se eu quiser saber quantos empregados tem na empresa, então eu vou colocar aqui cw empregado ponto conte empregados. Então, nesse momento aqui, vai ter um empregado só. Aí, se eu for criar mais outro, var é 2. Recebe new empregado. Vou colocar aqui Ana. E mandar de novo imprimir a minha propriedade estática, ele vai imprimir que tem 2 empregados. Por quê? Porque toda vez que eu crio um empregado, ele modifica aquele valor. Aqui mesmo eu poderia colocar, a, na verdade, aqui tem que ser dessa forma. Que eu só posso acessar a propriedade estática, o campo estático, ou dentro da própria classe diretamente. Fora da classe, eu tenho que acessar igual um método, eu tenho que acessar através
do nome da classe, que ela vira, em vez de ele virar um dado do objeto, ela vira um dado da classe. Então, se eu rodar aqui, vocês vão ver que ele vai ter alterado lá o meu, o meu dado. Está lá 2. Então, quantos empregados eu criar, quantos empregados vai ter? Porque esse qualquer um dos objetos que alterar o valor dessa propriedade, ou se fosse no caso um campo estático, ele altera para todos. Ele é um dado compartilhado. Pessoal, uma dica: não usem muito campo ou propriedade estática para tentar criar um comportamento de variável global. Não é uma boa prática fazer isso, ok? Então, tome muito cuidado para utilizar campo ou propriedade estática. O mais comum é usar método. Campo e propriedade, você tem que saber muito bem o que você está fazendo, você tem que ter uma certa experiência para você não ficar criando a ideia de variáveis globais e depois te trazer um problema no seu código. Correto? E eu posso também declarar uma classe como estática. Quando eu declaro uma classe como estática, todos os membros dessa classe, todos os métodos, propriedades, campos, têm que ser estáticos também. Não é muito comum utilizar, não, mas você pode fazer. Você teria que, por exemplo, vir aqui e colocar anti-static classe empregado. Aí tudo aqui dentro teria que ser estático também. Está dando aqui erro porque o meu construtor não é estático, nem a minha propriedade é estática. Mas é assim que você basta colocar o static antes do class e você cria uma classe estática. E quando é classe estática, todos os membros devem ser estáticos. Então, obrigado, por hoje é só, até a próxima aula.